Nós vamos para a palavra agora. Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Enquanto você procura, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da sua presença. Espírito Santo de poder e autoridade, nós te convidamos agora a estar aqui. Pai, eu peço perdão de todos os meus erros, pecados e falhas, tudo aquilo que tem desagradado a tua presença. Que agora nesse momento, Pai, eu venha ser um canal através da sua presença, que o Senhor venha falar, que toda palavra lançada seja direcionada pelo teu Espírito Santo, que algo novo venha acontecer na nossa vida nessa noite. Sabe, Senhor, nós criamos uma expectativa tão grande de estar aqui na sua casa, que o desejo do nosso coração é a gente ser tocado, o desejo do nosso coração é algo acontecer, o desejo do nosso coração é a gente receber um alimento tão forte e profundo, que a gente possa caminhar dias e dias e superar todas as circunstâncias, desafios e problemas. Pai, nós estamos aqui na sua presença, clamando. O Senhor venha se assentar no lugar mais alto nessa noite. O Senhor é bem-vindo. Jesus Cristo, nós clamamos e exaltamos o teu santo nome. Que a sua presença venha se manifestar através dessa palavra. É o que nós clamamos em teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Então, nós vamos fazer um culto aí. É nóis. Glória a Deus. Estava com saudade de ver o rosto de vocês. Embora vocês estejam parecendo tudo ninja, né? Todo mundo parece um ninja aqui com essas máscaras. Mas logo isso vai passar, eu tenho certeza disso. Diga comigo, repete comigo, né? Porque agora não tem como você falar por irmão do teu lado que está muito longe. Mas repete comigo. Os seus gigantes não são maior que o seu Deus. Agora você fala acreditando mesmo. Vocês são profeta. Quem acredita que vocês é profeta da própria vida de vocês aí? Deus levanta profeta. Mas você também é profeta na sua casa. Então fala. Os gigantes não são maior que o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aplaude Jesus Cristo por isso. A Bíblia fala que a palavra do justo surge muito de seus efeitos. Ou seja, toda vez que aquilo que você professa com a sua boca, você está dando autoridade para isso acontecer na tua vida. Então quando você fala isso, sem brincadeira, os gigantes da sua vida se tornam nada perto de Deus. Amém? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegando ao acampamento, na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e a família de seu pai. Aqui é uma circunstância. Fala comigo, circunstância. Todo mundo passa por uma circunstância na sua vida, né? A gente está vivendo uma circunstância agora e é uma circunstância real, né? Todo mundo está experimentando desse tempo que é novidade. Mas no seu particular, na sua vida particular, cada um tem uma circunstância que está passando. Alguma coisa está acontecendo. Eu vivo um cenário diferente. Você vive um outro cenário na sua casa, no seu lar, na sua vida pessoal, sabe? Na sua vida familiar, sentimental, material, espiritual. Então cada um vive um cenário. E nós estamos vivendo uma circunstância diferente. Todos nós passamos por uma circunstância que nos faz pensar sobre a nossa fé. Dependendo da circunstância que você está passando, você acaba pensando sobre a sua fé. Será que realmente... Cara, será que essa fé que eu professo realmente é real? Será que alguma coisa pode acontecer na minha vida? Sabe, quando acontecem alguns problemas nas nossas vidas, a gente chega a pensar: será que eu estou tendo fé no lugar certo? Será que é real essa fé que nós professamos e clamamos? Em algum momento, as dúvidas brotam em nossos corações. Isso é natural, a gente é ser humano, amém? Ninguém é perfeito, ninguém é santo. É normal a gente ter dúvidas em nossos corações. É normal brotar, sabe, algumas coisas que falam assim: será que esse é o caminho? Será que eu estou certo? Será que é isso mesmo?
A questão não são as dúvidas ser geradas nos seus corações. A questão é a decisão que você vai tomar a partir delas. Sabe? O que vai definir o que você vai viver em Cristo e as coisas que você vai superar ou as coisas que você vai retroceder são as nossas decisões. Sabe, Davi passou por processos, vários processos. A gente está passando por processos. Cada um passa por um processo no seu particular. Sabe, processos para viver algo em Cristo, processos para viver o seu chamado, o seu propósito, processos para alcançar aquilo que você almeja profissionalmente, sabe, familiar, alguma coisa. Todo mundo passa por um processo. Tem processos. É como você entrar numa escola, quando você entra, sabe, na creche ali no prézinho. Cara, você aprende o alfabeto, A, B, C. Ninguém sabe ler, ninguém nasce sabendo ler. Você aprende. É um processo didático. Que você vai para a escola e ali eles te ensinam uma coisa após outra. E ali o seu entendimento abre. Porque a partir do momento que você aprende a ler, você não precisa da ajuda dos outros. Quando você pega um livro, você consegue ler. Cara, quem lembra da sensação de que você pegar um livro e você aprender as palavras e você ler aquilo lá, você olha assim, cara, que incrível, eu tô lendo. Eu não preciso mais da professora. Pronto, não vou mais para a escola. Todo mundo já passou por isso. Sabe, Davi passou por processos de aprendizado. Processos de aprender como avançar no meio da dificuldade. Sabe, a gente vê uma situação, a gente está vivendo uma situação. Sabe, a gente precisa passar pelo processo, aprendendo, para superar essas dificuldades, esses problemas. Porque quando lutamos com Deus, os resultados das nossas batalhas são totalmente diferentes. Quando você luta com Deus, quando Deus está do seu lado, quando você tem fé nele, as coisas começam a acontecer. Algo diferente acontece. Sabe, a situação começa a se amenizar e você vê aquela tempestade cessando e você começa a ver a luz de novo. As batalhas são totalmente diferentes. Mas quando a gente retrocede com medo da batalha, toda vez que a gente está passando por uma circunstância, sabe, e a gente tem medo de avançar, é porque ali a gente não está com Deus. Porque se nós estamos ligados totalmente em Deus, sabe, depositando a nossa fé de todo o coração, sabe, Ele trilha o caminho para você, Ele cria o caminho se for necessário. Sabe, se você está no meio de um abismo, Ele faz a ponte para você atravessar. A questão é que quando a gente olha a dificuldade, a circunstância, essas coisas costumam nos paralisar. Sabe, quando o problema é muito grande, né? E a gente vai vamos falar de algo bem real, na nossa realidade aí. A gente tá sem trabalhar, tá difícil. E aí, eu preciso pagar aluguel. Como é que eu vou pagar aluguel? Semana que vem o aluguel vence, eu preciso pagar e eu não tô trabalhando. Como é que eu faço? É um problema. É uma circunstância. É uma circunstância. E aí, agora, o que eu decido? Buscar a Deus de todo o coração, buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas, acreditando de todo o coração que essa palavra é real na minha vida. Eu vou desesperar. Vou desesperar e eu vou dar um jeito de correr atrás das coisas. Sabe que a questão é que a Bíblia nos fala que quando a gente busca a Deus, as bênçãos correm atrás de nós e não nós corremos atrás das bênçãos. A questão de a gente fazer as coisas com as nossas mãos cara, que a gente está sujeito ao erro. A gente está sujeito ao fracasso. Mas quando eu deposito a minha fé em Deus, Deus, é a minha dificuldade, essa é a minha limitação, eu não consigo sozinho. Mas eu sei que se eu estiver com você, eu consigo. Porque eu sei que você é o Deus do impossível. O possível eu fiz, eu estou aqui. Agora, eu não consigo, Deus. Me ajuda. E quando você declara isso, você dá autoridade para que Deus venha mover as coisas por você. Sabe, essa é a circunstância que nós vivemos, é o cenário que a gente está vivendo. Sabe, permitir, dar autoridade. Jesus, eu te dou permissão para você fazer as coisas na minha vida. Eu te dou permissão e eu acredito que algo vai acontecer. Sabe, o que fez Davi vencer Golias, aquele gigante, foi que ele já havia vencido outros gigantes. Cara, até Davi chegar aqui nesse cenário, ele passou por várias coisas. Sabe, às vezes a gente se encontra nesse cenário. Davi, ele era o mais novo da família, o caçula, e ele era o rejeitado, cara, porque ele nasceu diferente. Quantas vezes nós somos julgados pela forma que nós nascemos ou pelo jeito que a gente é? Sabe, as pessoas nos olham com um olhar de julgamento e isso machuca. Imagina Davi crescer nesse cenário, sendo julgado porque ele era diferente. Cara, ele nasceu ruivo, sabe, cheio de pipoquinha na cara e tal, e diferente dos seus irmãos. E por aquele motivo, cara, a gente é forte, a gente tem, sabe, aquele corpo top,
malhando academia, bodybuild, e você, mano, vai ser pastor, velho. Vai cuidar dos animais lá, vai limpar a sujeira. E cara, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter rejeitado, ele poderia ter se tornado um rebelde, trazendo a nossa realidade, como muitos fazem. Ah, quer saber? Não vou mais para a igreja. Ah, vou pro mundão, vou pra balada, vou usar droga, vou beber, vou me prostituir, vou sair com geral. Porque as pessoas me julgam, porque as pessoas olham para minha aparência, elas não conhecem o meu coração, e por causa desse julgamento, eu vou viver do jeito que eu quero. É muito fácil fazer isso. É fácil. É muito fácil você chutar o balde e falar. É muito fácil. O problema são as consequências. Sair da igreja para o mundão é fácil. Sabe? Sair e usar droga, bebida, sexo, isso é fácil. Agora, no dia seguinte, as consequências, será que você aguenta? Por que muitas pessoas chegam ao ponto do suicídio? Porque elas não aguentam. Elas não aguentam a pressão, aquele vazio, sabe? Aquilo que nada supre. Só que quando a gente está na igreja, a gente se deixa levar pelas coisas simples e pequenas. A gente não tem coragem de levantar de manhã, orar e falar, Senhor, eu vou vencer essa batalha. Porque se Davi venceu um gigante, o que é esse problema para mim? Como assim? Deus não é o mesmo? O Deus que está lá no Antigo Testamento não é o novo? Não é o mesmo de hoje? Ele é. Ele sempre foi e sempre será. Nunca vai mudar. E Ele está o tempo todo disponível para mim e para você. Que quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, Ele morreu por amor. Foi por amor que Ele morreu por mim e por você. Ele morreu com um amor tão grande para a gente ter acesso a Deus. Ele falou assim, ó, ei, eu sou um com o Pai. Agora vocês também serão. Agora vocês também poderão ter um pai. Ter um pai que vai te dar atenção, que vai estar ali para te amar, para te ajudar em todas essas dificuldades. Sabe quando você não conseguir mais andar? Chama o pai, que ele vai dar um jeito. Ele te carrega no colo. Deus é isso. Deus é um pai amoroso que ele vem, ele te carrega. Quando você está machucado, ele trata, ele cura suas feridas. Quando você não consegue andar, ele te carrega, ele faz você avançar. E Davi, ele tinha todo esse cenário na sua vida. Cara, ele era julgado desde pequeno. A própria família rejeitava ele. Quantas pessoas aqui não têm essa realidade? Quantas pessoas já não foram rejeitadas desde a sua casa, do seu lar, pelos seus pais, pelos seus irmãos? Eu já passei por isso, eu já fui rejeitado. Fui rejeitado pela minha mãe, fui rejeitado pelo meu pai, fui maltratado pelo meu padrasto, mas eu fui criado pelos meus avós. Sabe, tudo que eu passei, eu não usei como motivo para me afundar em droga, em bebida, em sexo. Não usei isso como motivo, eu não usei isso como um amuleto e um jargão para fazer as coisas que não deveriam fazer. Sabe, eu tinha 1001 motivos para simplesmente... Por quê? A minha mãe, ela me levou para a igreja. Eu cresci no berço evangélico, mas eu via as coisas acontecendo em casa que aquilo me deixava indignado. Um cenário triste, sabe, de você ver o teu padrasto bater na sua mãe, sabe? Aquelas coisas terríveis, polícia indo direto na sua casa. Eu morava lá em Curitiba, morava em Colombo. E, cara, aquele inferno, sabe? Você ser maltratado, você não receber um amor. Porque, cara, ninguém nasce aqui e não quer receber amor. Claro, todo mundo quer ter uma família perfeita. Todo mundo quer ter uma família bem estruturada. Todo mundo quer viver num lar de ouro, se possível, ter dinheiro, tem tudo. Mas o tudo não é nada para Deus. Essas coisas que a gente acha que é tudo não é nada. Não é nada, por isso que tem pessoas ricas que se matam, porque isso não é tudo. E aí, sabe, eu olhava esse cenário, aí minha mãe me abandonou, foi embora, fiquei morando com meu padrasto e ele me odiava. Sabe, chegou um momento que eu sonhava que eu matava ele porque eu falava, cara, se eu der um fim nele, eu dou um fim nos meus problemas. Quantas pessoas não viveram um cenário assim? Quantos jovens não passam por problemas assim? Mas a questão é, eu pensei, mas eu não fiz. A questão não é você pensar, a questão é a atitude que você vai tomar. Porque pensamentos você consegue repreender, agora atitudes têm consequências e você não consegue mais voltar atrás quando você faz algo. E naquele momento, eu sempre pedi a Deus, Deus, por favor, me tira disso. Deus, por favor, me deixa viver algo novo. Deus, por favor, me tira desse inferno. E aí passou um tempo, os meus avós, que são pastores, me pegaram para criar e falaram, não, vamos com a gente. Cara, foram uns anos assim que aquilo que eu nunca recebi, eu recebi. Educação, amor, cuidado. Só que ao mesmo tempo foi um choque de realidade, porque o meu caráter tinha que ser desconstruído. Porque eu cresci
num lar violento, com ignorância, com estupidez, e aquilo tinha que sair da minha vida. Aquilo tinha que sair do meu coração, da minha mente. E como foi difícil lutar contra aquilo. Mas Jesus me ajudou. Eu tomei uma decisão na minha vida. Que eu nunca ia ser aquilo que o meu padrasto foi. Que eu ia ter uma família. Eu ia cuidar dos meus filhos, das minhas filhas. Tudo aquilo que eu não tive. Eu falei, Deus, eu vou ter. Os meus filhos vão ter. E eles nunca vão passar por isso. Foi uma atitude que eu tive. Sabe, dependendo do que você está passando, é você e Deus. Aquilo que você viveu no teu passado, que você sofreu, aquilo não é motivo para você gerar atitudes no dia de hoje. Aquilo não é motivo para você simplesmente fazer as coisas, fazer as cagadas e falar, eu fiz isso por causa do meu pai e da minha mãe. Eu fiz isso porque eu não tive isso e aquilo. Não. Porque a partir do momento que você conhece a Jesus Cristo, a tua história muda, o cenário é outro. Porque agora sim você tem tudo aquilo que você nunca teve. A questão é que as pessoas não sabem, e a gente não pode retroceder por causa disso. E Davi cresceu num cenário assim. Davi, ele foi humilhado, exortado, Davi foi julgado pelo aquilo que ele era, pela aparência, pelo jeito que ele agia, pelo jeito que ele falava. E os caras falaram, irmão, vai limpar esterco, vai cuidar do quintal, vai cuidar lá das ovelhas, que você ganha mais. Só que, naquele momento, ele vivia aquilo lá. Mas ele acreditava em Deus. Ele acreditava no amor que era invisível, mas era real. Sabe, Deus é invisível, mas ele é real. Ele é real e ele se demonstra nos menores, nos pequenos detalhes. E Davi acreditava naquilo. E eu acredito em Deus. Eu tenho um pai e o amor dele me basta. E aí ele vivia, e sabe, e o interessante, ele teve uma responsabilidade que era cuidar dos bichos. Cuidar dos animais. Que para muitos naquela época era uma humilhação. Mas ele fez com perfeição. Cara, ele não julgou a atividade dele. Ele não falou para aquilo, cara, nossa, vou fazer de qualquer jeito. Pô, porque ninguém me ama, ninguém me quer, me rejeitaram, então eu vou fazer de qualquer jeito. Vou deixar os caras roubar as ovelhas, deixar elas se... Não. Ele fez aquela atividade, mas ele fez com amor, ele deu o melhor dele. Ele fez tudo do bom e do melhor. E só pra gente pular pro próximo ponto é que por que Davi não teve medo do Golias? Por que ele chegou naquela situação e ele não teve medo? Por que ele chegou naquele momento e ele não retrocedeu, ele nem pensou, ele não hesitou? Foi o instinto dele, ir e avançar. Porque Davi, quando ele era pastor, ele lutou contra leões, contra ursos. Ele já teve os seus gigantes. Sabe, os gigantes na nossa vida é a perspectiva do jeito que você vê as coisas. O problema de hoje pode ser um gigante para você, né? Meu, eu tenho que pagar uma conta amanhã. Aquilo lá é um gigante. Meu, eu tenho que pagar a parcela da faculdade. Aquilo lá é um gigante. Meu, cara, eu preciso fazer isso. Aquilo pode se tornar um gigante. Sabe por que Davi não teve medo? Sabe por que Davi ele não retrocedeu? Porque ele já tinha vencido gigantes. E quando você vence gigantes, sabe, é um aprendizado. Porque o que fez Davi vencer gigantes foi que ele já havia vencido outros gigantes. Sabe o que vai fazer você vencer as dificuldades que você está vivendo hoje? Tipo, o que você está passando hoje, você vai vencer, você vai superar em Cristo. E a experiência que você toma nessa noite vai ajudar você a vencer as batalhas do dia de amanhã. Sabe, os gigantes que você vence hoje, eles vão te preparar e te capacitar para vencer os gigantes de amanhã. Porque hoje esse problema tem uma influência, amanhã ele não vai mais ter. Aquilo que te machuca hoje, amanhã não machuca mais. Aquilo que tentava te paralisar e tentava te impedir de avançar, não vai mais impedir. E você vai conseguir chegar em lugares que você nunca chegou, nunca imaginou. Sabe? Mas são vencendo os gigantes de hoje que você vence os gigantes de amanhã. Gente, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. Porque se você vencer os gigantes de hoje, você vence os gigantes de amanhã. Isso é uma preparação. Isso é o processo. Davi passou por esse processo. Ele passou por coisas que os seus irmãos não sabiam, o seu pai não sabia. Ele venceu sozinho. Entre aspas, ele tinha Deus. E quando você tem Deus, você tem tudo. Você não está sozinho, porque quando você tem Deus, vocês têm tudo. Você está completo e você vence qualquer coisa com Deus. Quando você tem Deus, você consegue superar as coisas mais improváveis desse mundo. Quando você tem Deus, coisas acontecem na sua casa, no seu lar. Coisas são transformadas. O sobrenatural vem sobre a tua casa.
Agora diga comigo, propósito. Eu e você temos um propósito. Tem um propósito. Sabe, Davi passou por aquelas lutas e dificuldades, mas havia um propósito por aquilo. Porque 30 anos depois, ele se tornaria rei de Israel. Sabe, eu vejo aqui muita galera mesmo, com talento assim aqui. Meu cara, eu fico imaginando aonde vocês vão chegar. Você vê galera assim servindo, você vê o pessoal, sabe, na obra de Deus, você vê a galera do Flame aqui trabalhando, fazendo uma coisa ou outra, e você fala, meu cara, aquele cara tem um potencial muito grande. Aquele cara tem um potencial muito grande. Sabe? Um potencial de, sabe, mudar talvez a nossa geração. Um potencial tão grande que se você usar para Deus, com o melhor que você tem, você pode influenciar tantas pessoas, influenciar gerações, influenciar o seu lar, a sua casa. Pessoas que talvez nunca seriam alcançadas pelo Evangelho, mas através da sua vida ela vai ser alcançada. Sabe, um propósito tão grande que vai fazer você viver coisas grandes em Cristo, coisas sobrenaturais. Sabe, e o talento que vocês têm, o talento ao qual vocês nasceram, a identidade que vocês são em Cristo, é o que prevalece. E quando você tem a tua identidade, quando você sabe que Deus é na sua vida, sabe, os gigantes já não são mais uma influência na tua vida. Isso não faz você mais retroceder. Isso não faz você pensar, não, agora é diferente. Porque quando você sabe que você tem um propósito, quando você sabe que Deus está com você, você não hesita em lutar contra os gigantes. Eu fico imaginando o cenário, cara, é tipo você tá numa guerra e você tá com Deus. E cara, é tipo assim, você sai lutando e não acerta uma flecha em você, não vem uma espadada em você, não vem nada. Sabe aqueles filmes roubados que o protagonista nunca morre? Ele entra no meio da guerra e sai matando todo mundo e não morre. É tipo isso, mas quando você tá com Deus. Quando você está com Deus, você torna o protagonista da sua história. Quando você está com Deus, as coisas não começam mais a te parar, mas elas se tornam experiências que amanhã ou depois vocês vão contar para gerações futuras. Eu passei por isso e eu sei como você pode vencer isso. E é através de Deus. Sempre há um propósito pelas batalhas que você passa e que nós passamos. Sempre tem um propósito pelas dificuldades e circunstâncias que você passa. Tudo aquilo que eu sofri na minha infância, no passado, glória a Deus, porque hoje eu tenho entendimento que aquilo me tornou quem eu sou hoje. E hoje eu consigo ajudar pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Pessoas que estão sofrendo pelas mesmas coisas. Eu consigo ajudar elas. Porque eu passei por aquilo. Eu consegui superar. Não vou dizer que não dói. Dói, machuca. Mas o amor de Deus é muito maior do que isso. Ele cura tudo. Ele literalmente transforma a tua história. Essas batalhas nos tornam mais fortes. E através dessas lutas, propósitos são alcançados. Meu, calma. Coloca a cabeça no lugar. O que você está passando, o que você está, sabe, a perseguição que você está tendo, as dificuldades que estão acontecendo. Calma, isso está te preparando, isso está te deixando forte. Sabe, para você viver o teu propósito lá na frente. Porque é o seguinte, sabe, se Davi não tivesse sido um bom filho, tivesse sido um bom pastor, um bom guerreiro, será que ele seria um bom rei? Olha a trajetória dele. Ele foi perseguido por Saul, o próprio rei de Israel. Queria matar ele. E se ele quiser, cara, quer saber, eu vou matar esse Saul e já era. Não, ele honrou. Ele amou. Ele teve a oportunidade de matar Saul quando Saul estava dormindo na sua tenda. Ele invadiu o lugar, ele só cortou a veste. E mostrou para Saul, ó, eu tinha a oportunidade de te matar e não te matei. Piedade, compaixão. Sabe, isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Isso tem que fazer parte da minha e da sua vida. Sabe, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos machucaram, amor, compaixão, sabe? Independente daquilo que passou. Depois de tudo isso, cara, eu falo com a minha mãe, eu amo ela, amo meu padrasto, oro para que Jesus venha salvar ele, amo meu pai, tive a oportunidade de conhecer meu pai biológico ao ano passado. Eu decidi viver uma história que Cristo escreveu para mim. Eu parei de escrever e deixei Deus escrever. O problema de muitas pessoas que querem escrever aquilo que só Deus pode escrever. Porque a caneta que ele usa não é a mesma que a nossa. Porque aquilo que ele decreta
Aquilo que ele escreve vira decreto, vira lei na sua vida. E tem que acontecer. Porque quando Deus fala, ele não é filho do homem para que menta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele fala cumpre na minha e na tua vida. Sabe, se foi profetizado algo sobre a tua vida, sobre um chamado, propósito, ministério sobre a tua vida, isso vai acontecer, mas no tempo certo. Não vai ser amanhã. Não, amanhã você vai estar passando pelo processo. Amanhã você vai estar sendo forte. Amanhã você vai estar levantando mais forte do que hoje. Hoje você está de um jeito, amanhã você vai levantar mais forte ainda. Porque o dia de hoje não pode ter uma influência na tua vida amanhã, porque amanhã você vai estar pronto para lutar novos gigantes e vencê-los. Porque a vitória que você alcança hoje pode ser a vitória de um povo amanhã. Como assim, Vini? Como assim? A vitória minha hoje pode ser a vitória de uma galera amanhã. Deixa eu te explicar. Tudo aquilo que você faz tem um propósito muito grande no reino dos céus. Sabe por que Davi venceu aquele Golias? Porque a vitória dele se tornou a vitória de Israel. A vitória dele trouxe libertação para um povo. A vitória dele foi a vitória de um povo, de uma nação. Sabe aquilo que a gente decide viver hoje? Quando a gente fala, Senhor, que a chama não venha se apagar, queremos mais fome, mais sede. Quando a gente vive essa palavra, quando a gente vive essa canção, e essa canção vira a nossa realidade, a nossa cidade é transformada. A nossa vitória que nós conquistamos hoje vai ser a vitória da nossa cidade amanhã, do nosso estado, do nosso país, da nossa família, seja quem for que anda com você. Tudo aquilo que você vence se torna vitória para os teus familiares. Sabe, quando alguém vence aqui, quando alguém consegue conquistar algo, não é vitória só dele, é vitória nossa, porque nós somos família. É vitória nossa, nós estamos juntos. Nós somos um corpo. E quando um padece, todo mundo padece. Mas quando um, sabe, está alegre, está feliz, todo mundo se alegra junto. Sabe? E é isso que, essa influência que tem. Sabe, a vitória de Davi foi a vitória de todos, foi de uma nação. Davi, quando derrotou Golias, sabe, ele mostrou que existia um Deus em Israel. Aqui, no capítulo 17, só que no versículo 43, diz assim, ó. Disse ele a Davi, por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim como um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse, vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Sabe qual que é uma coisa que a gente tem que aprender? É que quando alguém se levanta contra você, quando um problema vem contra você, quando a dificuldade vem contra você, essa dificuldade não desafia só você, mas desafia o Deus que você serve. Quando algo se levanta contra você, cara, não está se levantando só contra você, está se levantando contra Deus. E até onde eu sei, a Bíblia nos relata que Deus nunca perdeu uma batalha. Eu acho que não vai ser hoje, eu acho que não vai ser na nossa geração que isso vai acontecer. Então não importa. Em nome de Jesus, sabe, de todo o coração, eu espero que essa palavra venha ter uma influência na sua vida. Sabe, de todo o coração, eu espero que isso venha mudar algo dentro de você, que você venha ver as coisas de outra visão, venha ter uma perspectiva diferente, sabe, não enxergar a derrota, mas enxergar a vitória depois daquela batalha. Sabe, a gente está lutando algo, então em nome de Jesus, acredita que você vai vencer, que você vai superar. Acredita que isso é só uma circunstância e que vai passar. E essa circunstância vai ser o combustível para fazer você alcançar o teu propósito. Acredita em todo o seu coração em nome de Jesus. Sabe? Declara com você, dentro de você, luta contra tudo aquilo que está agindo na sua cabeça, nos seus pensamentos. Sabe, a batalha interior que você está tendo, essa batalha que a gente está tendo nessa quarentena é muito difícil. Porque a gente não está podendo estar junto. Porque a gente não está podendo orar junto. Subir no monte junto. Mas em nome de Jesus isso vai acabar. Sabe, lute contra isso. Declara sobre a sua vida. Isso não pode me paralisar. Isso não pode fazer eu parar de viver aquilo que Deus tem para mim. Isso não pode parar,
sabe, os sonhos que Deus tem para minha vida. Sabe, eu não posso parar de sonhar com aquilo que eu amo, com aquilo que eu quero por causa disso. Sabe, Davi tinha um relacionamento tão bom com Deus, que ele foi com autoridade. Cara, você pode vir. Você pode vir com arma, com facão, com bazuca, pode vir com o que você quiser, irmão. Eu venho no nome de Deus. Sabe quando você fala isso pro seu problema? Já era. Estabilidade. Sabe quando Satanás tenta, derrubar nós, porque nós somos jovens. Satanás sempre vem, fica com aquela pessoa, não vai dar nada, ninguém tá vendo, quarentena, ninguém tá vendo, fica lá, não tem problema. Não, se entrega para aquela pessoa, abre o seu coração, e naquele momento, você abriu a porta para que algo, às vezes, leve anos para ser curado. Traumas, feridas, Mas, quando você fala assim, não, em nome de Jesus, eu vou vencer essa tentação, em nome de Jesus, aquilo que Satanás está jogando na minha cabeça não tem influência. Porque eu estou sobre, a autoridade de Deus está sobre a minha vida. Então, se a autoridade suprema está sobre a minha vida, cara, essas coisas simples não podem me influenciar. E quando você declara isso, você vence isso. Quando você declara, você vence, você supera, você avança e você não cai nessa. Davi tinha esse entendimento. Agora diga comigo, recompensas. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele não estava interessado naquilo que Saul queria dar. Ele simplesmente lutou porque ele estava indignado que algo tão insignificante pudesse afrontar nosso Deus. A gente tem que ser indignado, cara, com a situação que a gente está vivendo. Cara, eu não aceito isso, porque meu Deus é maior do que isso. Eu não aceito esse problema, eu não aceito esse julgamento, eu não aceito essa dor, eu não aceito esse trauma. Quando você declara que você não aceita, quando você declara isso, você está sob a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus é suprema sobre toda a situação. Mas, quando você supera as circunstâncias, 3 pontos. Circunstância, você não se deixa abalar pela circunstância, mas você permanece. Você passa pelo propósito. Propósito é o segundo ponto. Aí você começa a caminhar no seu propósito. E quando você está caminhando no propósito que Deus tem sobre a tua vida, então sim, você ganha recompensa. Davi, ele estava, indignado com a situação e tudo que ele queria é vencer aquele problema, porque para ele, cara, foi o fim, foi o cúmulo. Cara, como é que pode alguém assim desafiar Deus? Mano, de que planeta esse cara veio para ter um pensamento desse? E naquele momento ele lutou. Versículo 48 diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Cara, Golias só andou. Davi foi correndo, irmão. Davi foi que nem um pitbull babando. Ele saiu correndo, cara. É agora que eu te pego. Golias só veio andando, aí ele já veio correndo. Veio louco. 49. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Ele não precisou de espada. Significante, né? Morrer com uma pedra. Significante, né? Pô, cara, um cara tão poderoso, forte, morreu com uma pedra. Sim, Deus usa as coisas que não são para confundir os que são. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus vai usar coisas simples para fazer você. Porque muitas das vezes nós achamos que tem que ser algo surpreendente, grande. Não, tem que ser um bagulho louco. Não é assim que funciona. Deus é Deus de simplicidade. Ele vai agir de uma forma que você entenda e que você vença. Ao final das suas batalhas, Deus sempre vai
ter uma recompensa para você. Nem sempre será aquilo que você imagina, mas será muito maior do que aquilo que você sonha. Sabe, Davi venceu aquela circunstância, ele se tornou um grande guerreiro. E depois daquilo, ele se tornou rei. Ele teve recompensas. Sabe, nós não fazemos nada para ganhar recompensa, porque Deus ama te recompensar. Sabe, tudo aquilo que Deus quer é que simplesmente a gente esteja apaixonado por Ele, buscando Ele, sendo a diferença na nossa geração, sendo um louco por Cristo onde você está. Sabe, chegando na galera e falar, irmão, beleza? Pô, e aí? Pô, quero te convidar aí num negócio bem louco, sabadão, a parada é quente. É uma coisa que você nunca foi e você nunca experimentou. Ah, é, mano? Rolê da hora? É, vamos lá. Tem que ser louco, velho. Tem que convencer, sabe? Você tem que ser a diferença. E quando você vive isso, Deus começa a liberar coisas sobre a tua vida. Ele começa a abrir as portas, Ele começa a preparar as coisas, tudo aquilo que você sonha ou você almeja, porque em Salmos Ele diz que o Senhor conhece os nossos corações, Ele esquadrinha os desejos dos nossos corações e Ele tem prazer em realizá-los. Deus tem prazer em realizar aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Mas quando você está na direção dEle, as coisas acontecem. Sabe, nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração junto nessa noite. Porque esse é o primeiro culto nosso. Você que está aí no seu lugar, permaneça aí. Sabe, se desconecta dos seus problemas agora. Porque esses gigantes, nessa noite, eles caíram. Porque nessa noite, os gigantes caíram. Seja qual for o gigante que se levantou contra você, o gigante que se levantou contra a sua vida, os problemas e circunstâncias, dificuldades, nessa noite eles caem por terra. Sabe por quê? Porque se você vai declarar para os seus problemas nessa noite, eu venho na autoridade do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Nós vamos começar a adorar, mas no meio dessa adoração eu quero fazer uma oração por você. E sabe, para isso realmente ter uma influência na tua vida, queria convidar todo mundo a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e colocar a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração primeiro e depois a gente vai fazer a segunda. Essa primeira oração, sabe, se nesse momento você quer aceitar Jesus Cristo ou se você quer se reconciliar com Ele, se alguma coisa de alguma forma, de alguma maneira, sabe, estava tentando roubar você da presença de Deus, estava tentando impedir, sabe, de você viver algo sobrenatural, eu quero que você repita essa oração de todo o seu coração junto comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Escreve agora o meu nome no livro da vida e reescreve, porque eu não sou órfão, mas hoje eu sou filho e sou filha. E nessa noite eu entrego a minha vida nas suas mãos. Me lava com o teu sangue. E me cura. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez aqui? Faz o sinal com a sua mão. Glória a Deus.